Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a fazer a nossa oração, como todos os dias fazemos, mas hoje é um dia especial. Estamos já na véspera da consagração da Ucrânia e da Rússia, que o Papa Francisco amanhã vai fazer. E sabemos que essa consagração será em união com todos os bispos do mundo inteiro, e também sabemos que em Fátima o Papa enviou um cardeal para que o represente, e diante dessa imagem, para nós tão querida, se faça essa consagração destes dois países beligerantes para que rapidamente se consiga o fim da guerra e se alcance uma paz duradoura. Por isso mesmo, a primeira intenção desta nossa oração será essa mesma, de nos unirmos à intenção do Santo Padre e pedirmos a Nossa Senhora que nos conceda a graça da paz para a Rússia e para a Ucrânia também. E como habitualmente vamos meditar o texto do Evangelho de hoje, que é uma passagem do capítulo 11º, segundo São Lucas. Jesus estava expulsando um demónio que era mudo. Depois de ter expulsado o demónio, o mudo falou e as multidões ficaram maravilhadas. Mas alguns disseram: ele expulsa os demónios por virtude de Belzebu, príncipe dos demónios. Outros, para o tentarem, pediam-lhe prodígio vindo do céu. Ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será devastado, e cairá casa sobre casa. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como estará em pé o seu reino? Porque vós dizeis que por virtude de Belzebu é que eu lanço fora os demónios. Ora, se é por virtude de Belzebu que eu lanço fora os demónios, vossos filhos, por virtude de quem os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu, pelo dedo de Deus, lanço fora os demónios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando um valente armado guarda o seu palácio, estão em segurança os bens que possui. Porém, se sobrevindo outro mais valente do que ele o vencer, tira-lhe as armas em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem não colhe comigo desperdiça. Jesus é criticado por expulsar os demónios, e sabemos que com Jesus acontecia o que também connosco às vezes acontece, que há pessoas que estão sempre dispostas a criticar, porque fazemos o bem, mas não fazemos o bem que eles querem que nós façamos, ou porque fazemos o bem e eles julgam que o nosso bem é uma coisa má, ou porque fazemos uma coisa que as pessoas não gostam, ou não fazemos uma coisa que gostariam que nós fizéssemos, ou porque dizemos assim, ou porque dizemos assado. Costuma-se dizer que há pessoas que são presas por ter cão ou por não ter. Qualquer coisa serve, ao fim e ao cabo, de motivo para a crítica, para a maledicência. Mas neste caso, como aliás Jesus faz notar, era um pouco contraditória esta acusação, porque diziam que era em nome do diabo, em nome do demónio, que Jesus expulsava o demónio. Ora, o demónio não luta contra si mesmo. Ele é estúpido, mas não é assim tão estúpido como isso. Ele procura aquilo que lhe convém. Ele luta contra Deus, ele luta contra os santos, ele luta contra a Igreja. Esses são os seus inimigos, mas não luta contra si próprio, porque isso seria, de facto, uma estupidez. E por isso mesmo, não é que não fazia muito sentido aquela acusação que dirigem a Nosso Senhor. E ele próprio faz notar como essa contradição é, ao fim e ao cabo, um sinal da falsidade daquela acusação, que era fácil de desmontar, precisamente por isso. E o Senhor aproveita também esta ocasião para chamar a nossa atenção para o que é muito importante, que é a coerência da nossa vida, o não estarmos divididos.
o que o nosso ser seja também aquilo que o nosso fazer confirma, que aquilo em que acreditamos esteja presente nas nossas ações. Não faria sentido, por exemplo, amar a Deus e não amar a Igreja, ou dizer que amamos a Deus e depois odiássemos o próximo. Não faria sentido, seria uma contradição. Não é possível amar a Deus sem amar o próximo, nem é possível amar o próximo senão amando a Deus. Mas às vezes nós não nos damos conta dessas contradições, como aquela senhora que dizia aos berros ao filho para ele não gritar. Com certeza que a senhora tinha muita razão, com certeza que o filho não deve gritar, mas se diz isso aos berros, está-se a dar um exemplo contrário daquilo que se está a dizer. E por isso mesmo nós também devemos procurar ser coerentes nas nossas ações, nas nossas palavras, naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós omitimos, para que em todas as coisas, de facto, se note que somos cristãos. Muitas vezes não conseguimos sê-lo a 100%, mas pelo menos que se note a sinceridade da nossa fé. Por isso também não faz sentido dizer-se cristão e não praticar a fé. A prática é necessária à condição de cristão. O cristão não é aquele que acredita numas coisas, mas é aquele que procura viver de acordo com o exemplo de Jesus e com o exemplo dos santos também. Se calhar nós poderíamos dizer que um cristão não praticante é como um desportista não praticante. É uma pessoa que sabe muito de desporto, que vê todos os espetáculos desportivos na televisão, que sabe de memória o resultado de todos os campeonatos, de todas as modalidades, mas não sai do sofá, não é um desportista. Pode ser um especialista em desporto, pode ser um teórico do desporto, pode ser um filósofo do desporto, mas não é um desportista. O desporto é uma prática e, portanto, quem a não pratica não é desportista, não é? Por muito que saiba ou que pensa que sabe sobre o desporto. Pois bem, da mesma forma como não há desportistas não praticantes, também não há cristãos não praticantes ou católicos não praticantes. Se são católicos, procuram viver como tal. Se não procuram viver como tal, não são católicos, embora se calhar conhecem algumas coisas do cristianismo. Claro que, até de certo modo, poderíamos dizer que só há pessoas boas, mas nem todas são praticantes. Com certeza que um ladrão é uma pessoa honesta, mas claro que não pratica. Ou um mentiroso é uma pessoa sincera, mas claro que também não pratica. Ou um adúltero é uma pessoa, é um marido, um esposo, uma mulher, que de facto é fiel, mas também não pratica. Ou ignorante é uma pessoa sábia, mas também que não pratica. Ou seja, somos todos bons, não há dúvida, todas as pessoas são boas, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas só alguns praticam a bondade que lhes foi dada por Deus e que nos foi devolvida depois de perdida pelo pecado original por Cristo Nosso Senhor, no ato do nosso batismo. E aqueles que são bons e praticam a bondade que receberam de Deus, esses somos os cristãos. E por isso não basta acreditar, não basta querer fazer o bem, não basta conhecer o bem. É preciso que a nossa vida, os nossos atos, as nossas ações, de facto, manifestem aquilo que na realidade somos. Este é o estranho caso do mudo que falou, parece uma contradição. Mas sim, é verdade, ele era mudo por causa do demónio que o possuía, perdido o demónio já pôde falar. Pois bem, qualquer cristão não praticante é também um mudo que fala pelo seu silêncio, e o seu silêncio condena-o, porque não pode ser cristão sendo mudo nesse sentido, ou seja, não manifestar, não viver a fé em que diz crer. Por isso, temos que perguntar a nós próprios, no exame de consciência, o que é que nós somos. E a resposta não é dada pelos nossos desejos, nem pelas nossas intenções, a resposta é-nos dada pelas nossas obras.
fiz o bem, procurei portar-me bem com Deus, procurei portar-me bem com os outros, procurei portar-me bem comigo mesmo. Então, sim, posso dizer que se pratiquei o bem é porque sou bom. E gostava de ter feito o bem, mas não o fiz, então não posso pensar que sou bom. Sou quanto muito uma pessoa que tem bons desejos, mas daí a ser bom, daí a ser cristão, há ainda um percurso a percorrer. Vamos pedir a Nossa Senhora. Maria é um exemplo da mulher fiel, da mulher coerente, e por isso mesmo, logo que o anjo lhe pede que adira à vontade de Deus, Nossa Senhora nem sequer hesita e vai logo visitar, servir a sua prima Santa Isabel. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude para que também saibamos ter essa mesma coerência de vida e para que as nossas obras confirmem a nossa fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.